Podemos ir para a palavra? Podemos, né? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios 14, versículos de 1 a 4. Esse texto fala sobre um dom muito precioso, um dom que é o dom de profetizar. Todos acharam? 1 Coríntios 14? É o apóstolo Paulo falando à igreja dos Coríntios. É dos Coríntios, não é dos corintianos não, tá? Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 1 a 4. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela ministração da sua palavra. Pedimos que ela venha de forma poderosa, revelada, ungida, para produzir em cada um dos teus filhos que aqui está a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que ela traga consigo o poder da salvação, da restauração e da edificação prometida pelo Senhor Jesus, quando o Senhor mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Que nós sejamos, Senhor, essa igreja santa e que tem nos lábios a palavra de vida, a palavra de poder, a palavra que vai transformar esse mundo segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Que toda ação maligna, que todo espírito roubador da sua palavra, que toda inquietação da carne seja removida, em nome de Jesus, de forma, Pai, que com toda paz e liberdade, o Teu Espírito Santo possa nos ministrar e nos tocar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele reafirma que o amor é o dom supremo. O amor é o dom mais importante que existe na vida dos homens de Deus. O amor é o alicerce sobre o qual a nossa vida deve ser edificada. Uma pessoa que não se sente amada, que não conhece o amor de Deus pela sua vida, ou que não sabe amar as outras pessoas que estão ao seu redor, ela é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa vazia, ela é uma pessoa cuja vida não tem utilidade a esse mundo. Ela não vai conseguir se relacionar bem com ninguém, e a vida dela não deixará a sua marca, não deixará o seu legado aqui neste mundo. Mas aqueles que amam, eles constroem coisas boas. Os que sabem amar, eles constroem relacionamentos. Os que sabem amar, constroem o reino de Deus na terra. Amém? Um casamento sem amor é só um contrato de coabitação e de conveniências. Casamento sem amor é só morar junto, não é? É só dividir o aluguel. Uma igreja sem amor é só um ajuntamento de pessoas religiosas, pessoas acostumadas a virem num determinado dia, num determinado horário, louvar a Deus. O amor é a única base sólida sobre a qual nós podemos construir relacionamentos, instituições saudáveis e também duráveis. Por quê? Porque o amor não só aperfeiçoa todas as coisas, mas o amor também faz todas as coisas eternas. Amém? O amor é um elemento espiritual que jamais acaba. Então, tudo que é feito com amor perdura, ganha solidez, ultrapassa os limites do tempo, passa de geração em geração. Amém? E chega até a eternidade. E eu quero dizer, eu quero profetizar, já que o Senhor está falando sobre o dom da profeteia, que o amor de Deus
vai transbordar na sua vida e vai aperfeiçoar todos os seus relacionamentos e todas as coisas que você fizer em nome do Senhor Jesus. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor. Diga assim comigo: Senhor, que eu tenha do Senhor este bem, este presente, de conhecer o Teu amor pela minha vida, de senti-lo e de também poder transmiti-lo a todos quantos, Pai, o Senhor quiser amar através da minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o dom de amar com o Teu amor ágape, em nome de Jesus. Amém. Então, o amor, ele aparece aqui nesse texto como o dom mais importante, o dom indispensável para os filhos de Deus. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está não apenas falando do amor, que é a essência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ele está falando de outros dons espirituais. A vida não é feita só de amor. O reino de Deus não é feito só de amor. O reino de Deus também é feito de sabedoria e de poder. Amém? Então, existem outros dons, além do amor, que é o mais importante, que é aquele que serve de alicerce para todos os outros dons operarem. Existem outros dons, como o dom de profetizar. E aqui, segundo o meu entendimento, fica muito claro que Paulo está dizendo, depois do amor, o dom mais importante que existe, o dom que todos vocês devem pedir, é o dom de profetizar. Profetizar é um dom. Fazer fluir de dentro do nosso espírito a vida de Deus através da palavra. Você tem uma coisa que te difere de todos os outros animais da terra. Não é que eu estou te chamando de animal, não. Estou dizendo, o homem, muitas pessoas dizem assim, o homem é diferente porque ele é inteligente. Não, os animais também têm um grau de inteligência. O que faz o homem se diferenciar de todos os outros seres viventes que Deus criou é a capacidade de se comunicar. É a capacidade de ter nos seus lábios a palavra. E a palavra é vida. E a palavra é poder, tanto de criar coisas, quanto de destruir coisas. Por isso, Deus quer nos ensinar a fazermos bom uso desse dom de usar a palavra, profetizando vida, profetizando salvação, restauração, para que a nossa vida, a vida dos filhos de Deus, a vida da igreja do Senhor, seja edificada. Amém? Deus vai usar os seus lábios, para que através do poder da sua palavra nos seus lábios, não só a sua vida, mas a sua família, o seu ministério, a igreja do Senhor e essa geração sejam restauradas e edificadas conforme a vontade de Deus. Quem pode dizer amém para essa palavra profética? Então dê um aplauso ao Senhor. Deus quer que a gente fique consciente, e não só consciente, mas convencido de que há poder nos nossos lábios. No começo da minha caminhada cristã, quando eu era um novo convertido, eu li um livro que me fez muito bem, um livro de um autor, de um escritor, chamado Don Gossett, que tem como título Há Poder em Suas Palavras. Ali a gente tem uma noção clara nesse livro. Esse livro é um livro comum, aí você pode procurar ele nas livrarias, talvez tenha até na Semente de Vida, que fala muito claramente que a palavra proferida por nós tem poder de construir, mas também de destruir, de gerar vida e de gerar morte. Então nós precisamos pensar muito bem no que nós falamos, nós precisamos ter o cuidado de ter a linguagem pura e perfeita do reino dos céus, porque existem duas linguagens, a linguagem do reino dos céus, que é pura, que é perfeita, que é incorruptível, e tem a linguagem da terra, que é corrompida, que é uma linguagem pessimista, que é uma linguagem contaminada pelo pecado. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a fazer uso desse dom de construir coisas com o poder da nossa palavra, porque aquilo que falamos é matéria-prima ou para Deus ou para o maligno,
conforme o tipo de semente que lançamos da nossa boca, conforme o tipo de palavras que falamos. Se vamos falar palavras de vida, palavras segundo a vontade de Deus, quem vai usar essas palavras para construir coisas, para restaurar pessoas, para salvar famílias, é Deus. Mas se eu também sair por aí falando coisas ruins, amaldiçoando, murmurando, criticando, julgando, isso vai ser usado pelo maligno contra a minha vida e contra a vida de outras pessoas que acabarão sofrendo a influência dessas palavras ruins. Amém? Por que que isso é uma verdade espiritual? Porque foi assim desde o princípio. Essa é a forma como Deus criou as coisas. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver lá que o mundo e tudo o que nele existe, tudo, é fruto da palavra liberada pela boca de Deus. Foi assim que Deus começou a criar todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Se não houver luz, não há vida. Então, quando Deus criou a luz, Ele criou a vida. Deus disse também, haja firmamento, e a terra, a parte sólida do planeta foi gerada. Depois Ele disse, separem-se as águas sob o firmamento. Então, começaram a se separar os continentes, e o mar ficou no lugar do mar e a terra no seu devido lugar. E assim Deus criou todas as coisas. Amém? A palavra liberada, ela materializa e traz para o mundo físico o que já existe no mundo do Espírito. Amém? Todas as coisas já existem no mundo do Espírito. Mas quando nós profetizamos aqui na terra, quando eu digo, eu sou santo, nasce santidade em mim. Eu sou próspero, Deus traz para a minha vida prosperidade. Eu sou sábio, Deus me dá sabedoria. Mas se eu disser, eu sou burro, eu vou começar a ficar emburrecido. Se eu disser, eu sou doente, eu vou começar a ser alcançado por enfermidades. Eu não tenho sorte, as portas vão começar a se fechar para mim. Por quê? Porque eu estou alimentando o reino do Espírito com determinados tipos de palavra. E aí é que está a sabedoria divina que virá nos assistir. Sabemos falar, não a linguagem terrena da terra, contaminada, pessimista, corrompida pelo pecado, mas a linguagem pura e perfeita do reino dos céus. Você pode perceber, analisando a palavra de Deus, que a linguagem de Deus é pura. A Bíblia só tem palavras de vida. A Bíblia só tem palavras de restauração. A mente do Senhor é uma mente positiva. A mente do Senhor é uma mente que produz restauração, restituição, edificação. Na boca do Senhor não existe palavra de destruição, a menos para aqueles que aborrecem o seu espírito, a menos para aqueles que suscitam sobre si mesmos, através do seu desafeto, do seu desamor, da sua desobediência, eles suscitam sobre si o juízo, eles atraem sobre si o juízo de Deus. Então, para esses haverá palavras de maldição. Mas para aqueles que andam no temor de Deus, para aqueles que de fato amam a Deus e guardam os seus mandamentos, só há palavras de vida e de bênção. E eu quero dizer que essas palavras de vida e de bênção, todas de Deus, elas já foram liberadas na sua direção. Amém? Então você tem direito a ser santo, a ser próspero, a ser feliz, a ser saudável, a ser vitorioso, a ser uma bênção onde quer que você vá. E se você se alegra com isso, pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor removeu as sentenças que eram contra nós. Ele cancelou o escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? Uma palavra escrita contra você, que eram as acusações e as condenações malignas contra a sua vida espiritual, contra a sua vida pessoal, familiar, por causa do pecado. Mas Jesus na cruz do Calvário, o que ele fez? Deu a vida por mim e por você, perdoou os nossos pecados e anulou todo o decreto, anulou toda a palavra de maldição que estava determinada contra nós e que tinha poder na nossa vida de nos fazer convivermos com o mal, de sofrermos o mal na terra. Ele removeu esse poder das mãos do mal e Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual em Cristo Jesus. Amém? Então,
Nós somos um povo abençoado. E nós precisamos aprender a fazer uso desse poder profético que há nos nossos lábios para abençoarmos. Jesus, ele nos constituiu como instrumentos de edificação, de vidas, de famílias, de uma geração e de um planeta. Na sua boca existe poder para restaurar o planeta. Você sabia disso? Eu, por exemplo, quando eu passo lá na Marginal Tietê, que eu sinto aquele cheiro delicioso daquele rio, eu oro e profetizo: Senhor, o Senhor vai limpar esse rio. Nós vamos ver o rio Tietê limpo. Nós vamos ver o rio Pinheiros limpo. Nós vamos ver o rio Tamanduateí limpo. Por que eu falei do Tamanduateí? Porque ele passa lá do lado da sede da El Shaddai. E ele vai ficar limpo, porque nós, os filhos de Deus, não merecemos aquele mau cheiro no nariz, enquanto a gente está louvando a Deus. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento que na nossa boca existe poder de vida e poder de morte, mas nós não fomos chamados por Deus para sermos promotores de morte, sim de vida. Não de destruição, mas de restauração. Amém? E se nós aprendermos a lidar com esse poder, nós vamos ter muito mais resultados positivos na nossa vida. Deus vai te capacitar. Deus vai te ensinar a fazer uso da palavra dele para edificar a sua própria vida, a vida da sua família, os seus discípulos e toda essa geração e o mundo no qual nós vivemos, em nome de Jesus. Tem alguém que recebe isso? Então só diga um amém aí. A palavra liberada pela nossa boca, ela materializa e traz para o mundo físico o que já existe no mundo do espírito. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 3. Não precisa nem abrir, eu vou ler para você. Olha o que diz. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, de maneira que as coisas que nós vemos aqui nesse mundo, as coisas que nós podemos tocar, as coisas que existem de forma concreta aqui nessa dimensão, elas vieram a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas Ele é Espírito. A gente não vê a Deus, mas a gente sabe que Ele, mesmo sendo invisível, Ele criou todas as outras coisas visíveis. E Ele criou de que maneira? Através do poder da sua palavra. Ele disse, haja luz, e a luz se fez. Ele disse, exista a terra, e a terra apareceu. Amém? E eu quero dizer para você que Deus te deu o Espírito Santo. E porque o Espírito de Deus veio habitar em você, esse mesmo poder que existe na boca de Deus, existe agora também na sua boca. Porque você foi chamado como um profeta para essa geração. E você tem que entender que você é a boca de Deus aqui nessa geração. Mas você é a boca de Deus. Você não é a boca do diabo. Você é a boca de Deus. Então, quem é boca de Deus precisa falar a palavra de Deus. Quem é boca de Deus precisa ter na boca palavras de vida, palavras de bênção, e não palavras de murmuração, de crítica, de julgamento, de maledicência. Porque a Bíblia diz que uma fonte de água, ou ela jorra água saudável, água doce, água potável, ou seja, que pode ser bebida, ou então ela gera água salobra, água amarga, que não tem como ser consumida. E nós não podemos uma hora estar abençoando, outra hora estar amaldiçoando. Uma hora falando bem dos nossos líderes, outra hora amaldiçoando os nossos discípulos. Nós precisamos ser instrumentos, canais preciosos da santidade de Deus, da sabedoria de Deus, da palavra viva e pura do Senhor, que vai produzir restauração, restituição e edificação da sua vida, da sua família, do seu ministério e da sua geração. Quem recebe aí? Você vai
fluir nesse dom. Esse dom vai fluir através de você. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Precisamos então aprender a fazer uso desse poder profético contido em nossos lábios, para que a nossa vida seja edificada, como diz o apóstolo Paulo no versículo 5. Ele diz: o que ora em línguas estranhas, esse é um outro dom dado pelo Espírito Santo, ele fala em mistérios. Esse é um dom poderoso, porque você fala numa língua que só Deus entende. Nem você entende, nem o diabo entende. E é muito bom que você não entenda, porque a sua mente humana, ainda frágil na questão da fé, não vai interferir com a oração. A sua oração em línguas é uma oração perfeita. É uma oração feita pelo Espírito de Deus que está em você, ao Espírito do Pai que está na glória. Então, uma oração maravilhosa, uma oração perfeita. Quando a gente ora em línguas, Deus está intercedendo por nós. A palavra diz, porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Tem gente que está chorando e está orando. Tem gente que está gemendo e está orando. Por quê? Porque essa é uma linguagem espiritual. Essa é uma linguagem proveniente de um dom dado pelo Espírito Santo, de nós falarmos palavras que a nossa mente, o nosso intelecto não tem o poder de entender o seu sentido, mas que é uma provisão do Espírito de Deus em nós, para que nós oremos pedindo aquelas coisas que nós não sabemos que precisamos pedir. Olha que coisa tremenda. Deus põe em nós a capacidade de fazermos uma oração para que a nossa vida seja plenamente edificada, para que a nossa vida seja uma vida completa. E por causa disso nós devemos exercitar esse dom de orar em línguas. Amém? Quando você estiver orando com entendimento e você já não achar mais as palavras para orar, você já não saber mais pelo que orar, intercale a sua oração com entendimento, com oração em línguas, porque quando você orar em línguas, o Espírito Santo vai trazer à sua mente novos motivos de oração, novas palavras para você orar e profetizar. Amém? Então o Espírito nos ensina a orarmos, mas a palavra diz que aquele que ora em línguas, ele edifica só a si mesmo, mas aquele que profetiza, ele edifica a vida de todo mundo que está em volta. E você foi chamado para ser um edificador de muitas vidas, um restaurador de muitas famílias, um edificador de toda uma geração. Quem recebe aqui? Então dê um aplauso a Jesus. Então, o que Deus quer? Que nós aprendamos a profetizar. Que nós façamos uso desse segundo mais importante dom que nos é dado por Deus. Deus dará a essa geração uma linguagem pura e incorruptível do reino de Deus. Amém? A linguagem do mundo, ela é contaminada. Ela é pessimista. Ela é maledicente. Não é? Olha a linguagem do mundo. Cheia de palavrões. Cheia de violência. A gente fica até chocado quando a gente escuta as pessoas falando coisas, palavrões, coisas agressivas, né? Nos choca. A agressividade das palavras contaminadas e obscenas do mundo choca o nosso espírito, porque agora em nós reside a santidade de Deus. Porque o Espírito Santo habita em você, você não gosta mais de cheiro de cerveja, de cheiro de cigarro, você não gosta mais de ouvir palavrão. É verdade ou não? Se você disser para mim que não é verdade, eu vou te convidar para ir para o encontro com Deus. Porque é um fato, a hora que Deus nos traz arrependimento e Ele nos dá o Espírito Santo, a gente fica avesso a todas essas coisas que estão como uma prática habitual lá no mundo. As pessoas do mundo, cada 4 palavras que elas falam, 3 são palavrão. Contam piadas sujas, tem o hábito de amaldiçoar, de criticar, de julgar, de falar mal de todo mundo, do governo. E tem uma linguagem pessimista. Está firme, irmão?
Tô firme que nem prego na areia. Que linguagem é essa? Tá firme, irmão? Tô que nem geleia. Que é isso? Ih, irmão, a coisa tá preta. Tá preta para quem? Só se for para o maligno, que já foi derrotado lá na cruz do Calvário desde a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Para nós a coisa está clara. Para nós o dia está iluminado. Para nós a vida é linda porque Jesus venceu por nós. Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor. Então, a gente precisa aprender a discernir isso, né? E entender que a linguagem do mundo é assim, contaminada, pessimista, maledicente, mas a do céu é pura, é santa, é perfeita. E eu declaro que nos seus lábios não vai ter a linguagem desse mundo, não vai ter a retórica contaminada desse tempo, mas vai ter a linguagem profética pura e santa do reino de Deus. Deus vai ungir os seus lábios para que em todo tempo a palavra revelada, a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra que é Jesus Cristo vivo, vai sair dos seus lábios para restaurar a sua vida e a vida de toda uma geração. Se você recebe, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. A linguagem do Espírito, ao contrário da linguagem do mundo, ela é positiva. Ela ministra vida. Ela constrói na terra a vontade de Deus. Tem um texto que nos revela claramente essa diferença de linguagem entre a terra e o céu. Isaías fala assim, no livro de Isaías 6. Ele fala assim, que depois da morte do rei Uzias, os céus se abriram sobre ele e teve uma visão. Isaías era um profeta um pouco dependente ainda do homem. Ele tinha uma certa idolatria pelo rei Uzias, e quando o rei Uzias morreu, ele ficou meio abalado. Então Deus precisou dar uma experiência mais forte para ele, de mostrar a ele o céu, para dizer, Isaías, você não está aí na terra para depender de homens, não. Você está aí na terra para cumprir um propósito meu. E aí o Senhor mostra a ele a sua glória. O Senhor abre os céus e Isaías tem uma visão do trono celestial. E quando ele vê o Senhor, ele declara aquilo que a boca dele estava acostumada, enquanto homem, a declarar. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, aqui embaixo todo mundo critica, todo mundo julga, todo mundo xinga, todo mundo amaldiçoa, todo mundo fala palavrão. E por causa disso eu acho que eu vou morrer. Mas Isaías continua contemplando aquela visão e ele diz que o Senhor estava sentado no seu alto e sublime trono, que os anjos, os serafins e os querubins estavam adorando a ele, voando sobre ele, e que eles diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Nos dias de Isaías, a terra estava cheia da glória de Deus? Não estava. A terra estava cheia de pecado. Jesus não tinha vindo ainda. E haviam guerras, havia corrupção, havia malignidade na terra, havia pecado e havia uma linguagem corrompida que Isaías já tinha declarado. Então, se Isaías tinha consciência de que na terra existia uma linguagem corrompida, Deus dá a possibilidade a ele de perceber que no céu existia uma linguagem santa, pura e incontaminada. Uma linguagem profética, que estava declarando aquilo que seria a verdade de Deus a respeito da terra. Essa declaração dos anjos, de que santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória, é uma visão ainda a se cumprir. Porque a terra ainda não está totalmente cheia da glória de Deus, mas ela vai ficar. E o que vai trazer a glória de Deus para encher toda a terra, de forma que todos os habitantes da terra serão tementes ao Senhor, todos os habitantes da terra serão crédulos no Senhor,
e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, ela vai se cumprir através da atuação da igreja. Então, nós podemos, através desse texto, perceber o seguinte, que a linguagem do reino dos céus é uma linguagem que traz à existência aquilo, não que o céu está vendo, não que a glória está contemplando, mas aquilo que os céus e que a glória sabem que haverão de acontecer. E assim tem que ser a nossa linguagem profética. Uma linguagem que ministre vida, uma linguagem que fale de restauração, uma linguagem que traga à existência não aquilo que a gente está vendo. Você está vendo a tua família lá dividida, tua família separada, uns adorando a Deus, outros adorando o maligno, você vai dizer, nessa casa todos são santos, todos são tementes a Deus, todos creem no único e vivo e verdadeiro Deus. Toda a minha casa é santa e servirá ao Senhor. É uma linguagem profética. Ah, mas meu irmão, apóstolo, ainda está na bebida, o outro está na droga, o outro está na prostituição. Não tem problema, mas todos são escolhidos de Deus, por isso que você está aqui. Você está aqui justamente para que, através da sua santificação e através da sua linguagem profética, de oração, de intercessão e de profecia sobre a vida deles, toda a sua casa seja transformada, toda a sua casa seja salva. Amém? Então nós precisamos orar e fazer uso dessa linguagem, de que a nossa família é salva, de que os nossos filhos são crentes de verdade, eles são tementes a Deus, eles são filhos benditos, eles são filhos obedientes, de que a nossa vida é próspera, de que a nossa história é uma história de sucesso, de que o nosso futuro é um futuro glorioso. Ah, mas não é isso que está acontecendo, então eu vou estar mentindo. Não. Quando Deus chamou Abraão de pai de nações, Abraão ainda estava estéril. As circunstâncias ainda eram negativas e Deus não estava mentindo. Deus só estava dizendo aquilo que Abraão haveria de ser num futuro bem próximo. Então nós temos que aprender, queridos, lidar com isso. Aprendermos a usar esse poder da palavra que está nos nossos lábios para transformar as realidades que não são em realidades que são. Amém? Você quer dar um aplauso a Jesus? Então vamos lá. Quando Isaías olha para o céu, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A terra não estava, mas o céu já estava proclamando que ela haverá de ficar. Amém? Um dia, todos os povos, raças, línguas e nações vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Os homens que rejeitarem a misericórdia de Deus, eles vão morrer. Eles vão perecer. É verdade. Pode ler. Lê Isaías 51, você vai ver lá o que está falando. A terra será submetida a juízo e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas os que me temerem e me amarem, esses serão a minha herança e eles vão encher a terra. Amém? A terra vai ser purificada do mal, ou por arrependimento ou por juízo. E só vai ficar quem é agradável aos olhos de Deus. É uma realidade dura, mas é uma realidade espiritual. Amém? E diante disso nós precisamos temer, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos aprender a profetizar vida para nós mesmos e vida também para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos entender que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Com nossos lábios podemos construir e destruir, abençoar e amaldiçoar. Mas qual é o conselho de Jesus para nós? Abençoai sempre, nunca amaldiçoeis. Não use, querido, a sua boca para ferir a vida de ninguém. Se alguém te ferir, se alguém te enganar, se alguém te roubar, se alguém te trair, não profetize maldição. Não declare uma palavra feia dizendo desgraçado, maldito. Juízo de Deus vai ser sobre essa vida. Não peça juízo, peça misericórdia. Amém? Porque você não foi chamado para amaldiçoar, você foi chamado para abençoar. Você não é fonte de água amarga, você é fonte de água doce. E tem pessoas que tornam a sua vida amarga. Por quê? Porque a sua linguagem é amarga.
porque falam palavras negativas. Amém? Fomos constituídos, porém, como profetas nesta geração, para restauração e edificação dela. Esta restauração começa, porém, em nossa própria vida. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Tem gente que parece um tô fraco. Já viu aquelas galinhas da Angola? Tô fraco, né? Tô fraco. Tô mal. Tô tão triste. Tô me sentindo tão sozinho. A coisa tá tão difícil para mim. A coisa tá preta. Quem podia dizer isso era a Xuxa, quando era casada com o Pelé. Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. O que representa isso, queridos? Que nós podemos, através das nossas palavras, trazer vida ao nosso próprio espírito. Você pode gerar para você mesmo avivamento espiritual. Amém? Desde que você escolha as palavras que vão sair da sua boca. Amém? Escolha as palavras que saem da sua boca. Através do que profetizamos, podemos gerar força para o nosso espírito. A partir do nosso próprio espírito, eu profetizo vida e força no meu espírito. Olha que coisa interessante. Você pode tirar da sua fraqueza força. Tudo depende de você saber usar a linguagem para orar, para profetizar. Tudo bem, não vamos nos enganar. As coisas estão difíceis, vamos reconhecer isso. Mas não vamos fazer elas ficarem mais difíceis do que elas estão com uma linguagem pessimista, com uma linguagem derrotista, com uma linguagem de falência, de desistência. Ah, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Deus jamais se esquece de nós. Deus disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Se estamos vivendo uma crise, talvez isso seja fruto dos nossos pecados. Mas se no meio da crise nós dissermos: eu não estou em crise, eu estou em Cristo, Deus vai te tirar da crise. Se no meio da sua fraqueza você disser: diga o fraco, eu sou forte, e você disser: eu sou forte, Deus vai fortalecer você e você vai vencer toda e qualquer crise. Amém? Então você tem que saber usar esse poder que simplesmente está na sua boca. Diga amém. Amém? Posso gerar saúde em minha alma, dizendo: eu sou feliz, eu sou equilibrado, eu sou moderado, eu sou uma pessoa sensata. Você está trazendo coisas boas para dentro de você. Como também eu posso gerar enfermidade de alma. Há pessoas que só vivem se lamentando e murmurando: ai, a vida está dura, eu sofro tanto, essa vida é tão ruim, ai, eu vivo doente, eu acho que hoje no final da tarde eu vou ter uma dor de cabeça. A pessoa já profetiza de manhã que vai sentir dor à noite. Eu acho que eu vou na farmácia porque hoje à noite é capaz de eu ter febre. Vou comprar um remédio antecipadamente. Você já viu? Tem umas pessoas que são enfermas de alma. Elas se sentem pouco amadas, rejeitadas, desprezadas, enfermas, cansadas. Ai, eu estou tão cansado. Fica falando: eu estou tão cansado, eu estou tão cansado, estou cansado. Você vai ficar um trapo, de tão cansado que você vai ficar. Porque o apóstolo Tiago, ele diz que a língua é que nem o leme do navio. E que aquele lemezinho tão pequenininho manobra um transatlântico. Então, aquilo que a sua boca fala, aquilo que a sua língua determina, o seu corpo automaticamente começa a se programar para viver aquilo que a língua falou. Por isso que a Bíblia está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Porque quando a gente libera uma palavra de vida, de força, de energia, de disposição, isso se materializa em nós. A nossa língua é o lemezinho que controla esse navio aqui, ó. E se a minha língua falar que eu estou fraco, eu vou ficar fraco. Mas se a minha língua falar que eu estou bem, que eu estou com saúde, que eu estou forte, então a vida, a força, a alegria, o entusiasmo de viver vai se manifestar em mim. Amém? É por isso que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai.
Quando que Jesus falou isso? Quando os discípulos dele foram pegar umas espigas de milho lá, e eles estavam no campo, não tinha lugar para lavar a mão no meio da roça, no meio do mato. Então os discípulos pegaram aquelas espigas lá, abriram as espigas e comeram com a mão, talvez suja. E os fariseus, que tinham aquela tradição de sempre lavar a mão antes de comer, que é uma coisa boa, mas que eles faziam de uma forma religiosa, eles achavam que isso contaminava as pessoas espiritualmente. E Jesus separou bem, falou assim, não, espera aí, espiritualmente não é isso que contamina os homens, não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque quando é que você se contamina? Quando você empresta a sua boca para fazer fofoca. Quando você empresta a sua boca para criticar os outros. Quando você abre a sua boca para falar mal da igreja e da visão. Para ficar reclamando. Nessas horas você se contamina espiritualmente. Nessas horas você decai na comunhão com o Espírito Santo. Você perde intimidade de Deus, você perde unção. E nessa hora você acaba gerando mal para outras pessoas. Porque aquilo que a gente fala é uma semente para que alguma coisa se materialize. Amém? Então, nós precisamos aprender isso e aprender a escolher as palavras de vida, as palavras de bênção, as palavras que são de Deus para os nossos lábios, porque essas palavras serão matéria-prima para o Espírito Santo. Quando você diz, eu tenho fé, você semeou uma palavra para o Espírito Santo te fortalecer espiritualmente através da fé. Mas quando você diz, eu estou com medo, você liberou uma semente ruim para o maligno oprimir sua alma e fazer você sentir terror, sentir medo. Então, as palavras de vida, as palavras orientadas pelo Espírito de Deus, elas são palavras que vão produzir coisas boas. Elas são a matéria-prima do Espírito Santo. A verdade é matéria-prima do Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Quando eu falo a verdade para o meu cônjuge, quando eu confesso a minha infidelidade, quando eu confesso os meus pecados, quando eu transformo a mentira agora em fruto de sinceridade, eu tiro a minha vida do oculto e eu falo a verdade para o meu sócio, para o meu patrão, para o meu discípulo, então eu trago cura para a minha vida espiritual e trago cura às vezes para a minha alma e para a alma dessa pessoa que está numa aliança, que está numa sociedade comigo. Mas se eu minto, eu estou plantando uma semente através da minha boca para que aquela semente seja usada pelo diabo para me prender, para me destruir, para me matar, para me roubar. Você consegue compreender isso? Então a gente precisa pedir a Deus que nos dê a capacidade de falarmos a linguagem santa e pura do reino de Deus. Amém? Hoje você está aprendendo isso, o Espírito Santo está te ensinando isso. Pede sempre, Senhor, que nos meus lábios esteja a Tua palavra. Estejam palavras de vida, palavras santas, palavras puras e perfeitas, em nome de Jesus. Como podemos mudar a natureza da nossa linguagem? A resposta é enchendo a nossa mente dos pensamentos de Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Nós temos a mente de Cristo. Então, o que eu preciso fazer? Se eu estou dizendo que essa Bíblia aqui é que contém palavras de vida, palavras santas, palavras puras e perfeitas, palavras não contaminadas, eu preciso encher minha cabeça disso. Amém? Eu preciso fazer com que a minha linguagem não seja a linguagem da novela, não seja a linguagem do programa do Faustão, não seja a linguagem do mundo, não seja a linguagem das pessoas que ficam murmurando na fila do ônibus ou na fila do banco, não seja a linguagem dessa geração, que segundo Jesus é pervertida e perversa, é corrompida e perversa. Eu preciso purificar os meus lábios através de purificar primeiro a minha mente. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Perdão, não, eu vou voltar aqui que eu pulei um tópico aqui. Como podemos mudar a natureza da nossa linguagem? Enchendo a nossa mente dos pensamentos de Deus. Porque a boca
só fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver dentro de si, se a nossa mente estiver dentro de si a linguagem do mundo, eu vou falar como o mundo fala, de forma pecaminosa, de forma corrompida, de forma pessimista, negativa para mim mesmo. Mas se eu encher minha mente, encher o meu coração dessa linguagem de vida e de bênção, o que vai acontecer? Da minha boca só vai sair coisa boa. E coisas que vão edificar não só a minha própria vida, como a vida daqueles que estão ao meu redor. Filipenses 4:8 diz assim, ó, vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, ele está dizendo tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é justo e agradável, seja isso que ocupe a sua mente. Em vez de você ficar lendo jornal que traz tanta notícia pessimista e má, leia a Bíblia. Amém? Em vez de você ficar em casa assistindo novela, vá em busca do Senhor e participa da célula, para você se edificar pelo fato de ouvir a palavra de Deus. Às vezes, as pessoas trocam aquilo que é edificante para a vida espiritual delas por alguma coisa que é danosa, que em vez de edificar, danifica, contamina. E quando nós fazemos isso, quando nós carregamos o nosso espírito de fé através da palavra de Deus, de pensamentos divinos, de ideias que procedem da mente de Cristo, então tudo que eu falar vai ser puro, vai ser bom, eu vou ter uma linguagem perfeita e profética. Eu vou saber trazer do mundo espiritual para o mundo físico aquilo que é a vontade de Deus. Deus está levantando uma geração que tem a mente de Cristo, que tem a linguagem do reino do céu e que tem a atitude daqueles que são plenamente governados pelo Espírito Santo. E eu estou diante dessa geração de profetas santos, de profetas que têm a mente, a linguagem e a atitude de Cristo Jesus. Se tem alguém aí que recebe isso, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Uhul! Renuncie aos maus pensamentos. Arrependa-se das palavras negativas. Tome o propósito de construir o seu dia de forma espiritual, de profetizar sobre a sua vida, de profetizar sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre o seu ministério. Amém? Em vez da gente sair de casa murmurando, reclamando, brigando no trânsito, vamos sair profetizando e abençoando a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, as pessoas com quem a gente vai encontrar no ambiente de trabalho. Vai mudar tudo, seu dia vai ser completamente diferente. Para de dizer, o meu chefe é um mala. Aí, tá vendo como a gente, quando precisa do repertório do mundo, já vem logo a sugestão? Eu, às vezes, nem lembro dessas palavras, porque eu já estou muito santo. Brincadeira. Eu dei uma escorregada aí com a piadinha do Pelé, mas desculpa aí, tá, Jesus? Foi mal. Às vezes tem uns arquivos aí que não foram destruídos ainda. Então, veja bem. Vamos continuar aqui que eu já estou terminando, irmãos. Renuncie aos maus pensamentos, arrependa-se das palavras negativas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós povoamos os céus espirituais com palavras. Palavras negativas cerram os céus. Palavras positivas fazem com que os céus se abram. Os céus sobre a cruz de Jesus eram céus cerrados, a ponto de que escureceu 3 da tarde. Por quê? Porque era um lugar de maldição. Lugar onde as pessoas ficavam xingando Jesus, amaldiçoando a ele.
chamando ele de tudo que é nome ruim que você pode imaginar. As pessoas não só xingavam a ele, como cuspiam nele. E aquela nuvem que se formou não era uma nuvem física, atmosférica, era uma nuvem de demônios. Então, quando a gente, na nossa casa, a gente fica brigando com a esposa, ou com o filho, ou com o vizinho, e a gente fica praguejando, amaldiçoando e falando palavras debaixo de ira, nós estamos atraindo demônios. Nós estamos fazendo com que os céus da nossa casa se fechem, fiquem entenebrecidos. E eu preciso fazer o quê? Todas as vezes que acontecer de eu perder a linha, de eu sair do espírito, de eu brigar com alguém, de eu discutir com a minha esposa, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso cobrir os céus espirituais da minha casa com o sangue do Cordeiro, e eu preciso pedir que toda palavra liberada, contrariamente à palavra de Deus, seja apagada, seja removida, para que os céus se abram de novo. Amém? Tem gente que está com a vida presa por palavras que liberou e não se arrependeu delas até hoje. A gente não pode se auto-amaldiçoar. Minha vida nunca vai dar certo. Aquilo que eu quero é um impossível. Nunca vai acontecer. Você prendeu a sua vida, você selou o seu destino com uma palavra desse tipo. Quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, para Deus não há impossíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, deixe que o Senhor cele com a palavra dele o seu destino. Porque segundo a visão da palavra dele, o seu destino é um destino glorioso. É um destino de plenitude. É um destino de felicidade e de vitória. Amém? Mas se arrependa das palavras que você quer aplaudir. Pode aplaudir o Senhor. Então nós precisamos renunciar a essa mente negativa. Nós precisamos nos arrepender das palavras ruins, pessimistas, iradas, agressivas, porque isso atrapalha a nossa vida. Isso afasta pessoas de nós, isso faz com que pessoas criem uma má impressão de nós e acabem falando coisas ruins a nosso respeito também. Começam a liberar sentenças, começam a nos infamar perante outras pessoas, dizer aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, e começa a ressaltar os seus defeitos, suas falhas. Então nós precisamos o quê? Nos arrepender dos pensamentos negativos, das palavras corrompidas, das palavras liberadas debaixo de ira, e nós precisamos tomar o propósito de construir o nosso dia, construir a nossa história de vida através da linguagem pura e santa do reino do céu. Essa linguagem vai estar dentro de você à medida em que você se aplicar em ouvi-la, se aplicar em ler a palavra, se aplicar em aprender essa palavra, em receber essa palavra no seu espírito. Ela fica guardada dentro de nós. Eu brinquei aqui com o negócio dos arquivos do passado, os arquivos do pecado, que precisam ser destruídos. É verdade isso. Porque na nossa vida, antes de Jesus, a nossa mente está super poluída, super suja. E por causa disso, você não deve nem se importar quando alguém zombando de você disser: fizeram lavagem cerebral em você lá naquela igreja. Quando alguém disser isso para mim, eu vou falar assim: graças a Deus, fizeram lavagem cerebral mesmo. Minha mente foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Toda impureza, toda imundície, toda sujeira de maus pensamentos, de más palavras, de más ideias foram removidas, para que agora em mim esteja a vida de Deus, a mente de Deus, e também a linguagem do Senhor. Amém? Então, nós precisamos fazer isso. Nos arrepender das palavras negativas, encher o nosso espírito com a palavra de Deus e não ter medo de profetizarmos sobre a vida das pessoas. Amém? Não termos medo de liberarmos promessas para as pessoas, de que Deus as abençoará, de que Deus as restaurará. Porque quando você promete às pessoas que vêm na sua célula que Deus vai curá-las, como eu fiz com esse casal que trouxe um bebezinho aqui que tinha uma enfermidade. Quando eu faço isso, eu não estou sendo leviano. Eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Deus diz que é para nós profetizarmos vida, profetizarmos restauração, profetizarmos cura na vida das pessoas. E eu sei que essa minha palavra é uma matéria-prima nas mãos do Espírito Santo, assim como a minha oração, para que o Espírito Santo realmente traga a realidade, a saúde na vida dessa criança.
O que vai ser também um testemunho para que muitas outras pessoas sejam salvas. Porque a gente sabe que quando a gente escuta acerca de um milagre, quando a gente escuta a respeito de uma cura, de uma ressurreição, muitas vidas creem e muitas vidas se convertem. Amém? Então nós precisamos ter essa ousadia espiritual. Preste atenção, os profetas, eles são usados e ousados. Porque eles falam coisas que as pessoas até podem duvidar, mas eles têm a ousadia de falar aquilo, e por causa da ousadia e da fé deles, Deus os respalda e Deus faz aquilo acontecer, contrariando a incredulidade de todos. Os discípulos do Mir dizem que quando o apóstolo René dizia, nós vamos ser uma igreja de multidão, eles eram 8 numa célula, nós vamos ser uma igreja de multidão, nós vamos tocar Manaus e a nação, as nações virão a Manaus. O apóstolo Arão disse que dava vontade de deitar no chão e dar risada. Ele dizia assim, as nações virão aqui ver esse bando de índio aqui. Vão vir aprender alguma coisa aqui com esses índios. Só que hoje os índios estão ensinando a visão não só para o Brasil, como para as nações da terra. E as nações estão voando para Manaus, porque lá é a sede do avivamento. Vamos dar um aplauso a Jesus? Fruto, essa realidade hoje é fruto do quê? De um propósito divino que foi propalado pelos lábios de um profeta, que tem respaldo profético para dizer. O apóstolo René é um homem santo, o apóstolo René é um homem de Deus. Ele é um apóstolo, mas antes que ele fosse um apóstolo, ele já era um profeta. E muita coisa que eu já vi ele falar, eu também já vi Deus realizar. Então quero dizer para você, nós precisamos ter essa ousadia profética, de prometermos coisas às pessoas, não de nós mesmos, mas daquilo que Deus fará na vida delas. Dizer, Deus vai te curar, vem aqui, vou orar por você, Deus vai te curar. Aí se Jesus não curasse, o problema dele. Eu fiz o que ele mandou. Está escrito aqui, curai os enfermos. A gente tem que orar, a gente tem que profetizar. E essa palavra saída da nossa boca com fé, ela será matéria-prima para Deus transformar, restaurar e abençoar aquela vida. Amém? Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, que até o poder de se salvar e de também salvar outros está nos seus lábios. Olha que coisa tremenda. Olha o fechamento dessa palavra. Abra comigo aí em Romanos 10, 6. Romanos 10, 6. Diz assim, ó. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, que é, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então preste atenção. Deus põe uma fé no nosso coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que nós somos falhos, homens pecadores, mas que Ele veio a este mundo como homem e dando a sua vida por nós naquela cruz, pagou o preço do sangue derramado para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E quem crê nesse perdão que vem da cruz, e quem crê também na ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele não era meramente um homem, mas Ele era o próprio Filho de Deus na terra, recebe também o poder de, com a sua boca, confessar essa palavra de fé, essa palavra de vida e de salvação, e ter os seus pecados perdoados e ter a sua vida salva. Ter a vida de Deus no seu espírito. Olha, que diz aqui, com o coração se crê e com os lábios se confessa a respeito da salvação. Quando você crê no seu coração e da sua boca sai uma palavra, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, você está salvo.
E a partir do momento que vem para dentro de você a salvação, você pode semear isso na vida de outros. Você terá não só a experiência da salvação, como a experiência de levar muitos outros à salvação. Não poucos, mas dezenas, centenas e milhares de milhares, porque Deus te chamou para ser um pai e uma mãe de multidões. Quem recebe? Dê um aplauso ao Senhor. Diga comigo, está na minha boca o poder de me salvar? E está também na minha boca o poder de salvar a outros. Como que eu posso salvar outros? Liberando a palavra de vida, liberando a palavra de salvação para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas lá no seu ambiente de trabalho. Amém? Pregando a palavra para as pessoas, levando as pessoas a fazer uma oração recebendo Jesus como Senhor da vida delas. Isso vai ser o suficiente para que elas tenham a experiência da salvação e se levantem também no meio dessa geração de profetas escolhidos e ungidos pelo Senhor. Eu vou fazer nesse momento uma oração por você e eu quero pedir que você tão simplesmente ore nesse momento se arrependendo por toda e qualquer palavra torpe, toda e qualquer palavra impura que tenha saído da sua boca. Se na sua casa tem acontecido muitas brigas, muitas discussões, se você tem atado os seus discípulos dizendo, esse discípulo não produz, esse discípulo não é de nada, esse discípulo não quer nada com Jesus, é hora da gente se arrepender disso. É hora da gente entender que talvez o discípulo não esteja produzindo porque a gente mesmo amaldiçoou ele. A gente mesmo impediu que ele pudesse gerar qualquer tipo de resultado. E se vem o arrependimento, vem também junto com o arrependimento a libertação. Então, peça perdão por ter amaldiçoado sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seu marido, seu discípulo ou seu líder. E libere essas pessoas abençoando, profetizando sobre a vida delas. Eu vou orar para que Deus não só receba essa tua oração, como Ele te dê também a experiência semelhante à de Isaías. Isaías, quando ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus disse, não tem problema não, Isaías. Eu vou purificar os teus lábios. E através da purificação dos teus lábios, esse povo também vai ser purificado. Deus quer purificar os seus lábios hoje, para que, através dos seus lábios santos e puros, que vão profetizar a palavra pura e perfeita do Senhor, a sua família seja purificada, seus colegas de escola e de trabalho sejam purificados, a sua geração seja purificada e tomada para Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra enviada pelo Senhor. E queremos, como igreja, Senhor, dizer que nós precisamos do teu perdão. Nós nos arrependemos, Pai, de todos os momentos em que na nossa alma, na nossa mente, brotam pensamentos impuros, negativos, pessimistas, de crítica, de julgamento, de murmuração. Por todas as vezes que emprestamos os nossos lábios para fazer fofocas, para transmitir más notícias, para profetizarmos debaixo de ira, amaldiçoando os homens. Nos livra, Senhor, desse mal. Nos purifica o espírito, a mente, o coração, os lábios, pelo poder do sangue de Jesus. E faz, Senhor, em nome de Jesus, a igreja El Shaddai como um todo, cada filho teu que aqui está,
cada família que aqui está representada, cada ministério aqui representado, venham a ser santificados pelo Senhor, dando-nos o Senhor a pureza do seu coração, dando-nos o Senhor a boa mente de Cristo. Senhor, remove da nossa mente toda impureza, apaga, Senhor, todos os registros malignos, todos os arquivos do pecado na nossa mente. O Senhor tem poder sobre a nossa memória, então apaga da nossa memória tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é torpe e contaminado, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. E faz, Pai, com que esses arquivos, esses espaços na nossa mente, na nossa alma, venham a ser preenchidos com a pureza, com a perfeição, com a justiça, com a vida da Tua palavra. Para que em nome de Jesus, Pai, quando nós abrimos a nossa boca, da nossa boca saia aquilo do que está cheio o nosso coração. Que o nosso coração nesse momento, Senhor, esteja cheio da Tua vida, da Tua sabedoria, do Teu amor e do Teu temor. Que a nossa boca, Pai, flua em vida, em restauração, em restituição, em edificação para esse mundo, para essa geração, para a nossa própria casa, para a nossa própria vida. Porque nós Te pedimos perdão, Senhor, por toda maldição proferida contra os nossos queridos, contra os nossos familiares, contra os nossos discípulos, mas antes de tudo contra nós mesmos. Pai, eu quero dizer que hoje eu Te peço perdão, em unidade de fé com os sacerdotes que aqui estão, por aqueles que liberaram palavras que têm aprisionado a sua vida, palavras de automaldição, sejam agora encobertas pelo sangue do Cordeiro, palavras que impuseram limites no mundo espiritual para si mesmos, sejam agora perdoadas, sejam agora encobertas pelo sangue do Cordeiro e sejam agora completamente retiradas das mãos do maligno e de todo espírito do mal no reino espiritual, em nome de Jesus. Porque eu anulo essas palavras no poder do nome do Senhor Jesus e eu declaro sobre a vida desses Teus filhos palavras de vida, palavras de bênção, palavras de restauração, palavras de restituição, de edificação, palavras de manifestação do amor, da graça, do poder de Deus, palavras, Pai, de vida e de vitória, palavras, Pai, de milagres sobrenaturais acontecendo em cada vida, em cada família, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que os céus espirituais, Pai, sobre cada vida, sobre cada cabeça, sobre cada família e sobre a igreja El Shaddai, sejam purificados pelo sangue do Cordeiro, sejam limpos completamente, sejam livres de toda palavra que traz às mãos de Satanás qualquer tipo de argumentação, de condenação, de acusação contra os filhos de El Shaddai. Que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra que diz que o Senhor em Cristo Jesus já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Esta palavra nós recebemos, esta palavra nós profetizamos. O Senhor Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Por isso, há bênção na nossa vida espiritual, a bênção mistério, a bênção em todas as áreas das nossas vidas, porque o Senhor decidiu nos abençoar. E a palavra de bênção saiu da boca do Senhor, de forma que nada nem ninguém pode desmenti-la, nem impedi-la de se tornar realidade pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Uhul! Céus abertos sobre a sua cabeça. Portas da graça abertas sobre você. Com portas do céu prontas para derramar bênção sem medida. Em nome de Jesus.